Olá amigos internautas, se você está chegando agora neste canal, se subscreva, deixa o seu like e compartilha. Este é o seu canal Um Convite e este é o programa Lições da Bíblia na Imagem. Seja muito bem-vindo. Bom, nós então estamos na lição número 8 da Escola Sabatina, que tem como tema Nos Salmos, parte 1. E o verso para memorizar se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que diz: Olhei e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Para entender o que a imagem dessa lição quer nos ensinar, é importante entendermos o assunto principal de estudo deste trimestre. Neste trimestre nós estamos a falar sobre alusões, imagens e símbolos, como estudar as profecias. Então, a lição diz que no livro de Salmos nós podemos encontrar, ou seja, nos ajudará a entender as profecias do Apocalipse 14, assim como as outras profecias da Bíblia. Apesar de todo o livro do Antigo Testamento ter chaves e ter símbolos que descodificam o Apocalipse, o livro de Salmos também não é o menos importante para isso. Agora, ao lermos Apocalipse capítulo 14, versículo 1, nós podemos levantar algumas perguntas, como por exemplo, quem é o Cordeiro, o que significa ou o que representa o Monte Sião, quem são os 144.000 e o que significa o fato dos 144.000 terem escritos nas suas testas o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Então, será que o livro de Salmos pode responder a essas perguntas? Será que podemos encontrar a resposta dessas perguntas na gravura dessa lição? Vamos então à nossa gravura. Essa é uma imagem gloriosa. Por dentre as nuvens celestiais desce uma forte luz. Esta luz revela três objetos: um espelho, a tábua dos 10 mandamentos e a cruz de Jesus Cristo no Calvário. A luz faz um reflexo através do espelho e dos 10 mandamentos e a cruz de Cristo. Nessa irradiação que a luz faz um reflexo, ilumina os corações que outrora viviam em trevas de um mundo sem luz. Agora, o que tudo isso significa? Essa imagem foi extraída do livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 18a. 23 e 34, versículo 1 até 9. Aí nesses capítulos, Deus mostra-se para Moisés e Deus fala o seu nome. Claro, o nome que os 144.000 tinham escritos nas suas testas é o nome que Moisés ouviu quando Deus se revelou a ele em Êxodo capítulo 33 e 34. Esses pobres corações escuros e negros somos nós, pecadores. Compare Salmos capítulo 15 e Apocalipse capítulo 14. Nós somos pecadores e o salmista diz: Senhor, quem viverá no teu santo monte? E o livro do Apocalipse responde esta pergunta: de quem vai viver no monte santo do Senhor? E os salmos também acrescentam que são aqueles que vivem em conformidade com a verdade. Eles falam a verdade e eles ensinam a lei de Deus. Mas então, o que significa ter o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai escrito nas suas testas? Bom, nós sabemos que o Cordeiro na Bíblia representa Jesus Cristo, João capítulo 1, versículo 29, que é Jesus. E na cultura hebraica é importante entender que o nome, em alguns casos, podia sim significar o que a pessoa era, ou então designava o caráter desta pessoa. Por exemplo, Jacó é tido como um enganador. Edom é um dos nomes de Esaú,
que foi dado em lembrança à sua tolice. A quando da venda da sua primogenitura, ele vendeu o direito de receber as bênçãos, vendeu o direito de ser mais velho. Então isso foi tolice, e recebeu o nome de Edom por causa dessa tolice que ele fez ao vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Portanto, essa história nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 25. No entanto, quando a Bíblia diz que eles tinham o nome de Deus escrito em suas testas, significa que eles tinham o caráter de Deus em seus corações, que também pode ser traduzido como coração, né? Eles tinham o caráter de Deus em seus corações. Quando nós lemos Jeremias capítulo 31, 33 e 34, nós vamos entender bem o que é isso, né? Jeremias fala. Agora, é importante referir que o nome de Deus é um tetragrama, 4 consoantes, YHVH ou YHWH. Não se pode pronunciar, não se pode ler. Portanto, o nome de Deus é algo que ninguém consegue ler, né? Mas na leitura hebraica, este tetragrama é substituído por Adonai ou Hashem, não é? O Monte Sião, aí em nosso verso memorizar do Apocalipse 14, representa a Nova Jerusalém, onde os salvos viverão para sempre. O Cordeiro é Jesus Cristo. O nome de Cristo e de seu Pai escrito nas testas, né, dos que foram comprados na terra, significa viver em conformidade com a sua lei, que é exatamente o caráter de Deus. Portanto, ter o nome de Cristo, o nome do seu Pai escrito na testa, significa ter Cristo e a sua vontade, a sua lei no coração e viver em conformidade com esta lei. A lei de Deus nos conduz a Cristo. Por isso que nós podemos ver aí a cruz de Jesus Cristo ali no centro da lei dos 10 mandamentos. A lei nos leva para Cristo. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela fé em Jesus para viver em conformidade com o caráter da sua vontade, que é manifesta na lei dos 10 mandamentos. Agora, os 144.000 referidos no Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, são um número simbólico, né, dos que serão salvos. É um número simbólico, assim também como o Cordeiro é um símbolo de Jesus, né? E assim também como o Monte Sião é um símbolo da Nova Jerusalém, a cidade santa em que os santos viverão. E é importante compreender que na nossa gravura, na nossa imagem, né, esta luz é a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, onde é apresentado o caráter amoroso de Deus, né? E essa luz precisa ser levada, esse caráter, essa lei, esse Evangelho, essa mensagem que desce de Deus para iluminar os corações dos homens, precisa ser levada ao mundo para encher de esperança e coração aos seres caídos e pobres no pecado. E eu e você somos as pessoas que, ao entender, podemos levar essa mensagem, assim como os 3 anjos do Apocalipse levam a mensagem a todo mundo para anunciar a toda tribo, língua, povo e nação. Mas uma coisa é importante compreender, meu amigo, minha amiga. Não importa o que você terá feito, não importa onde você está, não importa onde você vive, não importa quem você é. Saiba que Deus quer salvar-te. Saiba que Deus quer que você esteja no grupo daqueles que serão salvos. O livro de Salmos também significa canções e orações. Então você pode cantar a Deus, você pode orar a Deus, e Deus quer te salvar e Deus quer me salvar. Entregue-se a Deus hoje. Ore e cante e peça perdão. Ele está disposto para te perdoar e estares naquele dia lá nas mansões celestiais. Que Deus possa te abençoar, que Ele te ajude a compreender essa lição mais a fundo, de hoje e sempre, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.